Vocês chamam esses outros familiares vossos de extraterrestre? ET? Vou dizer a você, não existe extraterrestre, não existe ET, existe apenas seres humanos. Existe apenas várias casas. Existe apenas humanidade. Tá certo. E essa história de dizer que existe a intraterra, existe um sol dentro da terra, isso daí deve se considerar como uma realidade ou como um mito? Se você olhar para uma outra dimensão que não é essa física, isso é real. Se você olhar e, por exemplo, construir uma máquina e perfurar para chegar a esse lugar, você só vai encontrar rochas, minérios, fogo, água. Não existe. Faz sentido. Assim como o mundo espiritual, que você chama de espíritos, ele existe. Mas você não pode construir um aparelho ou ir a algum lugar onde suba em uma montanha e entrar nele. Outra realidade. Tá certo. Essa é outra realidade. Entendido. Tá Mas certo. não seria assim como falar interior da Terra, significa um aspecto interior do espírito. É um espaço interior no sentido de ser um lugar onde os seres são mais conscientes da natureza divina. Alguém não furou um buraco em seu planeta e construiu uma cidade? Tá certo. Nem a Terra foi criada de maneira oca. A ciência mesmo prova isso. Isso não há. Se terra for oca, vida não é possível. Precisa de todos os elementos. Cada parte da Terra, desde seu núcleo, é muito necessário à vida. Então, tá certo. Mestre Shun, fala um pouco pra gente, antes da gente finalizar, do que pode causar para um espírito encarnado o apego à matéria, os prazeres mundanos e o comodismo. O apego nasce do egoísmo ferrenho. O apego nasce da não habilidade nobre de repartir o que você tem. O apego é alimentado quando as pessoas não conseguem repartir, seja apenas um grão de feijão, ou seja, uma quantidade imensa de recursos. O apego limita o ser humano ao medo e reduz suas energias vitais a uma condição de desconforto e movimento venenoso que fere seu coração como farpas ardentes com lâminas afiadíssimas. Para superar o apego, repartir é a via que sara essa chaga. Tá certo. E quando a pessoa está muito ligada nos prazeres mundanos? Os prazeres constantes, sendo procurados, sendo exercidos,
É um ato de abusar do outro, é um ato de abusar de si mesmo. Os prazeres são uma maneira de reunir em si mesmo uma escuridão tão imensa, um desligamento tão intenso do humano no humano. Os prazeres estacionam as pessoas em uma depressão e tristezas silenciosas, que não são percebidas, e culminam em ações constantes de uso de seus semelhantes, ao invés de viver uma convivência de partilha, de interação. Os prazeres é como um veneno que, correndo o coração, abre feridas que doem incessantemente, mas que as pessoas acham que é alegria. Mas que num dado momento, quando percebem a ferida que dói, mergulham em um estado de tristeza indescritível e de penúria terrificante. Os prazeres é a ausência. Dedicar-se muito aos prazeres é uma ausência de auto-amar-se. Dedicar-se e se perder nos prazeres é um ato de desamor para consigo mesmo. E essa experiência leva no futuro a lugares terríveis que você chama de inferno. Esse é um mundo de sofrimento e angústia. Há isolamentos em manicômios no mundo espiritual, onde há hospitais, porque é tamanha a loucura que depois aflora, que pessoas precisam estar internadas em um manicômio no mundo espiritual, onde nem sequer podem conviver com outros doentes de mesmo nível, porque a piora seria extrema. Precisam ficar em isolamento, acompanhados somente pelos amorosos médicos preparados para resistir às deletérias e terríveis vibrações que saem, como falar, que se expressam na estrutura da alma que ali se encontra. Então, falar isso para ensingar o medo, falar de uma realidade que acontece, né? Claro, claro. E o comodismo parece que é uma coisa que não faz mal nenhum, porque ninguém percebe isso a curto prazo. Mas fala um pouco do comodismo que pode causar para o espírito humano e como e por que devemos não ser cômodos. O comodismo, como você chama, é uma covardia do ser humano para se responsabilizar por sua vida. É uma covardia que o ser humano procura evitar fazer escolhas, evitar as mudanças necessárias, porque o impulso renovador no íntimo do ser humano é infreável. E o comodismo é essa covardia de tentar parar a vida de se mover na direção de sua natureza sublime. E nesse estado de comodismo, as pessoas se estacionam dentro de uma raiva crescente que vai se tornando mágoa e ódio. E vão querer destilar isso no mundo como se fosse o responsável. É preciso superar essa covardia, de evitar passar pelas mudanças, de evitar inovar, renovar o movimento e o fluxo da vida,
covardia de não olhar para as próprias feridas, de não olhar para aquilo que parece ser feio, como vocês consideram assim, em si mesmos. A covardia é um orgulho de dizer que está tudo bem, porque eu sou perfeito. É preciso observar bem o comodismo. Esse comodismo é essa ação do orgulho, da afirmação. Estou perfeito. Está tudo bem. Essa atitude de vaidade faz com que a alma se acorrente em cordas espinhentas que lhes suga a vitalidade e o bom ímpeto para conseguir se abastecer da aspiração de continuar na direção da luz, que é a natureza das formas de vida. Graças a Deus, Mestre Shun. Graças a Deus. A gente, e falo em nome dos que ouvem também, está, ou melhor, nós estamos imensamente agradecidos pela oportunidade de ouvir o seu conhecimento. Vou pedir para o senhor passar aí sua mensagem final, mas antes, até abusando da sua bondade um pouco, pedir para que o senhor se comunique com a equipe que me assiste nesse trabalho, que se organize, por gentileza, se possível for, enquanto o senhor passa a sua mensagem final, para que que trabalha mais à frente desse trabalho se pronuncie através do senhor mesmo e passe uma mensagem para a gente também. Observar um acontecimento que se dá nesse instante. Canal. No lado espiritual, onde se encontra agora, utilizar a palavra canal para falar do veículo pelo qual falo. Sim. Uso voz. Mas qualquer palavra não importa. O que para as pessoas se servir está bem. Certo. Canal aqui deste lado, como vocês falam, palavra preocupado. E o que disse poder ser difícil de entender por causa da maneira que falo. Não. Pode Achar que falar difícil. Imagine, está muito claro. Mas já foi falado, não? Então, precisar apenas descansar. Sim. E deixar que cada um aprofunde suas ideias com os ritmos que seu coração pulsar e com o impulso que a sua vontade de adentrar mais ao significado das palavras que não alcançam tanto, deixar que se faça assim, não? Claro. É deixar uma mensagem para as pessoas como antes de deixar a união com o canal. Sim. Precisa sempre vocês, em qualquer realidade em que existam, viver a solidariedade. Nos mundos onde os seres espirituais estão em estado de consciência muito sublime, a fraternidade, a solidariedade é uma força constante que
realiza a coesão da existência daquela realidade. O ser humano, as consciências que vivendo na matéria ou em outros locais, praticar a solidariedade sincera, não a solidariedade ao ego, a solidariedade à alma, não a solidariedade às vaidades, a solidariedade à alma que é digna, para que colha ela o que é preciso como instrumento para que se expanda a experiência da doação. Esse é o que deixar de palavra. Guia espiritual, como assim fala, que acompanha você, que pode te deixar uma palavra e dizer a você que esse canal que utilizo tem energias específicas, padrão de vibração, organização específico. Por isso, quando esse ser puder se fala com você, pode ser diferente o modo, a expressão, de como se falar por meio de outro. Claro, claro. Faz da energia, não? Sim. Agora, eu trazer a parceria com um guia que o canal não conhece, também não viu nessa vida, né? Sim. É como se fosse estrangeiro, né? Sim. Então, esse guia aproximar aqui e ele deixar uma palavra para você. Esse guia, como você se chama, que acompanhou você. Salvo grande. Salve. Estou me adaptando aqui. Tá bom. Adaptando essa energia. Está bem. Adaptando essa pessoa. Sim, senhor. Eu devo respeitar os procedimentos, o comportamento dessa pessoa. Claro. Então, vou falar de um jeito que considero respeitoso a essa pessoa que me cedeu a matéria, corpo, Tá bom. as palavras. Estou sob influência dos que estão acompanhando ele. Uhum. Por isso, a linguagem pode ser contrária do como eu utilizaria uma outra pessoa e até mesmo o comportamento. Claro. Na verdade, às vezes, quando manifesta em algum lugar, aquele comportamento é porque as pessoas acreditam que precisa ser assim. E não muito, talvez, corresponda a como é de fato. Tá bom. Na
confiança no sagrado. Eu sou Tiriri, que quer dizer que nunca duvide do nosso trabalho. Quando eu falo nosso, seu e nosso, de nós. Sempre abençoe o trabalho, porque na sociedade, no mundo espiritual e na sociedade, no mundo físico, há tanto desespero. Nos lares das pessoas que assistem as palavras, há sofredores impetrando vinganças terríveis. E quando estas vozes fraternas falam e estas pessoas assistem, esses algozes aprendem, esses algozes param para pensar. Assim, o trabalho não é só algo que chega ao encarnado que pode tocar na tecnologia física, mas o trabalho chega aos atormentados que, estacionados no ódio e na vingança, residem nos lares e em qualquer lugar onde haja alguém que assista, que ouça. O trabalho é considerado pelo mundo espiritual uma propriedade valiosa que deve ser protegido, guardado, honrado, que se deve zelar, porque é uma via de cura. É uma via que faz pensar na reforma do íntimo. Neste tempo em que há tanto um movimento que vai impedir, que quer impedir nós de conversar com as pessoas na matéria, há tantos centros que começam a adotar a ideia que não devemos travar diálogo face a face e que não somos desenvolvidos o suficiente para usar uma tecnologia como meio de comunicação. Como se não pudéssemos adotar os meios viáveis e favoráveis para o ser humano nessa época em que se encontra. Enquanto o vosso coração tiver vontade de continuar, continuaremos. Enquanto a sua inspiração continuar a alimentar o trabalho, estaremos juntos nele. E não há uma data para acabar, embora houvesse uma data para começar. A força do bem está com você. E respeitosamente, utilizando esse sacerdote oriental, respeitosamente honrando os seus luminosos orientadores orientais, eu estou aqui nessa licença, usando esse veículo físico dele para me expressar a você nessa oportunidade que acredito ser importante para te dizer estas palavras.
Poderei não mais utilizar esse veículo porque cada coisa em seu lugar, tudo na sua ordem, para haver equilíbrio e crescimento. Sim. Tudo bem. Salve o grande. Muito obrigado, seu Tiriri. Saudações. E se conversei com você de forma diferente, é porque essas forças que aqui estão só me possibilitam a comunicação dessa maneira. A minha linguagem pode parecer mais polida, educada, mas eu pergunto a você, por que nós da nossa hierarquia temos que falar palavrão? Certo. Não faz sentido. Por que vocês querem isso? Sim. Por que vocês querem que fiquemos encurvados? Que estranha forma vocês nos dão? Por que acha que somos grosseiros e agressivos? Falar com autoridade e veemência é necessário? Não significa rudeza. E, no mais, posso falar dessa forma parecendo mais educado, porque essa mente possui muito um dicionário diferente que posso utilizar, e porque também através dela eu não preciso usar aquelas vestes e roupagens que eu não seria aceito em outro lugar se não as vestisse. Sim. Saudação e paz a todos. Eu gostaria de perguntar muita coisa, mas também respeitando o aparelho e o momento sagrado, vou deixar para uma outra oportunidade, quem sabe num desdobramento junto com o senhor, viu? Muito obrigado. Aí de coração estou sem palavras e é um agradecimento imenso poder falar com o meu próprio guardião nessas circunstâncias. É um presente que recebo com muito carinho, muito respeito e muita gratidão, viu? Eu abençoo seu coração e você é meu irmão, é meu amigo. E no mundo espiritual, nas colônias espirituais, onde as clínicas são muito eficientes para curar os que lá vão, os enfermos, você faz um bom trabalho. E para aquele que acha que eu vivo só em um lugar que é escuro, eu vou nesses mundos astrais, faço parte também dessas equipes de cura. Mas eu tenho uma missão nesse lugar onde há tanta angústia e dor, e eu preciso me dedicar a esse espaço aqui, onde parece que o sol não brilha tanto. Mas, nesses laboratórios do bem, que existem nas outras realidades espirituais, as colônias espirituais, eu tiro essas vestes e visto as roupas brancas, faço um sorriso mais agradável e me dirijo a essas clínicas para levar a colaboração quando sou convocado, quando sou chamado. Eu observo que o ser humano pensa da nossa hierarquia tantas coisas e também não se pode talvez revelar tanto porque não seria aceito. Sim. Nossa. Estou com você porque honro sua amizade, sua pessoa humana, e estou muito satisfeito com o seu desejo de levar o bem e o que é útil ao seu próximo. No que for possível apoiar você, segundo a lei da causa e efeito.
estarei aqui. Nos momentos de tristeza, acredite, eu estarei para auxiliar junto com os outros, aliviar. E quando precisar passar por algo que precise de força, estarei para alimentar a vitalidade, para rir junto, para chorar junto. Fique em paz. Nossa, gratidão, seu Tiriri. Gratidão, até breve. Meu Deus do céu. O mestre Shun, ele saiu assim da união comigo, aí eu retornei agora, na consciência, né? Sim. Tem uma energia diferente aqui, uma vibração diferente que eu não tenho contato. Mas essa eu ainda não consigo me estabilizar totalmente, então eu fico falando meio estranho. Porque eu preciso de um tempo para voltar totalmente. Sim, sim. Lá na China, quando alguns donji ou sacerdotes que recebem as deidades, os guias orientadores, quando os guias vão embora, às vezes eles caem assim, cansados, exaustos, e as pessoas põem eles numa cadeira e eles ficam muito tempo até recuperar assim, a locomoção, a lucidez. Isso acontece com alguns. Outros já não acontecem nada disso, né? Eles só começam a voltar aos poucos. Mas assim, não ficam moles, né? Ou parecendo que perderam a vitalidade. Na verdade é porque não tem domínio do corpo, não conseguem a coordenação, parece cansado, né? Mas é uma coisa assim que é como se o corpo ele tivesse ido embora e voltasse e começasse a restabelecer a habilidade de usar o corpo físico. E essa entidade que o senhor não conhecia, o senhor a sentiu como? Uma pessoa que é disciplinada, uma pessoa que quando vê outros sofrendo, dói o coração dele, né? Uma pessoa que parece que quer fazer muito, mas não pode, porque as pessoas não estão prontas para receber esse muito, ou as pessoas não alcançam. Alguém assim que parece ter, que a vibração tem muita fé. Ele traz uma vibração de mundos assim, onde é mais densidade vibratória, mas é porque ele vive naquela atmosfera. Mas a vibração dele mesmo, em si, ela é uma vibração semelhante às cidades espirituais do tipo essas que os espíritas falam, essas colônias. Sim, sim. A vibração dele mesmo é tipo aquela, só que essa vibração que ele veste para manter ele naquele lugar que ele trabalha, ele vive, né, em laboratórios onde a densidade é muito, muito forte e a angústia aqui dos seres que estão presos lá também. Aí ele precisa dessa vibração, senão seria muito difícil para ele permanecer constantemente lá. Ele teria que ir e sair. Não daria para ficar horas e dias e meses viver ali, né? Sim. E ele parece que, pelo que eu entendi, ele trabalha como médico nessa colônia. Ou nas colônias. No mundo espiritual, né? Deve ter essas habilidades, né? Para saber sobre ele, eu teria que ficar ouvindo ele. Não conheço essa pessoa, né? Sim, claro. Bom, vamos depois escutar novamente tudo que ele nos disse e daí tirar o ensinamento que será apropriado e que ele me honrou muito, tendo aí a oportunidade, se esforçou aí, se adequou à energia, ao momento, respeitando tudo e todos, e chegou até mim, até o meu coração, até o coração de todos que nos ouvem, graças a Deus.
Não, já foi suficiente, monge querido. Vamos aqui já caminhar para o finalmente. Como é que foi, então, para o senhor estar em desdobramento em outro lugar? Como foi a sua experiência lá? Eu pude estar com o mestre Lian. Às vezes aparecia uma tela onde o mestre Shun estava falando aqui. Ele estava dizendo, o mestre Lian estava mais contemplativo e me orientando. Ele dizia para eu não ficar vigiando o mestre Shun, né? Que não, ele não ia dizer nada que ferisse alguém, né? E nesse local que nós estávamos, a gente chama de Kunlun, na cultura taoísta, né? E nesse espaço, nessa montanha, assim, que a gente vê como uma montanha, mas é um espaço dimensional, lá eu recebia dele as instruções amorosas para minha prática, para o meu progresso. Ele aproveitou esse momento de desligamento do Mestre Shun usar a matéria e me conduziu a esse espaço. E o que o senhor fez lá de produtivo, outro que assistia a televisãozinha? Além de observar a imagem, às vezes, do Shun, né? Eu fazia perguntas para o mestre Lian a respeito de coisas que eu tenho, de dúvidas sobre coisas que eu preciso fazer, o caminho que eu preciso assim seguir, por exemplo. Então nós estávamos conversando mais nesse aspecto e também na questão do trabalho, as dificuldades que existem para realizar o trabalho, né, da difusão da filosofia. E ele falava comigo também sobre essa questão do trabalho, como direcionar o trabalho da filosofia taoísta, como conseguir superar esses obstáculos. Das respostas que ele deu, qual que o senhor acredita que seja a mais útil para passar para todos que nos ouvem, que o senhor trouxe como conhecimento e riqueza para o seu espírito? Uma das orientações dele lá foi assim, sobre a questão do trabalho, as dificuldades de expandir o trabalho, difundir o trabalho. Ele falou assim, o que ele disse assim que que eu preciso construir bons amigos, que eu preciso enriquecer-me a minha volta de inumeráveis bons amigos, que os amigos são o veículo por onde a transmissão se expande. Nossa. Uma coisa que ele disse. Eles muitas vezes nos apresentam com soluções tão simples que até duvidamos se estamos falando com o mestre, não é mesmo? Exatamente. É porque assim nós entendemos no Oriente que a imensurável verdade ela é simples. Graças a Deus. Nossa, que coisa mais linda. Olha, a mediunidade é uma ferramenta que Deus nos deu, eu aprecio, acredito que, não vou dizer mais que qualquer um encarnado, mas me sinto como se fosse mais que qualquer um encarnado. E também a possibilidade de alcançar esses seres espirituais e que possam nos proporcionar essas experiências ímpares, né, sem igual, que eu não acredito que, se dependesse de mim, eu pararia com esse trabalho antes que eu desencarnar, de repente até respondendo indiretamente seu tiriri. E a gratidão que eu tenho por tudo que ele nos faz, nossa equipe espiritual do Diálogo com os Espíritos, mas também os médios como o Senhor e as entidades que vieram através do Senhor. Então, fico aí novamente sem palavras para agradecê-lo e agradecer todos quantos já participaram e participarão dessa minha iniciativa, da proposta que veio do alto, do mundo espiritual, a qual com muito carinho e dedicação quero continuar desenvolvendo e desempenhando. Eu espero assim que o que foi assim possível que fosse colocado possa assim de
de alguma maneira assim, ser útil, ser alguma coisa que seja útil às pessoas, que possa ser aproveitado, né? Assim, porque talvez as habilidades que eu tenho sejam muito assim, meio pobres, né? Então, talvez a qualidade das coisas não sejam tão boas, né? Mas assim, o que pode alcançar de alguma qualidade é que pode assim ser útil de alguma maneira a alguém. Graças a Deus, sim, será, porque todos escolheremos o melhor quando ouvirmos tudo que buscamos, e assim faremos então da realidade aquela que queremos, e graças a Deus temos aí o Senhor como um instrumento maravilhoso, pela sua caridade, proporcionando-nos com o seu tempo, suas energias, mas também essa habilidade que Deus permitiu que o Senhor perfeccionasse, continue perfeccionando. E eu aí, ao mundo espiritual, agradeço pelas revelações que me foram presenteadas hoje, a esse grande guardião, seu Tiriri, a meu amigo e meu irmão, e que nessa caminhada eu possa aí contar sempre aí também com a sua boa vontade, com o seu carinho para com o diálogo com os espíritos, viu, mestre? Sim, aí em algum momento eu espero conseguir poder encontrar você pessoalmente, né? Vai acontecer. Quero ver se a gente consegue levantar fundos e recursos para quem sabe, se assim a espiritualidade permitir e os recursos forem favoráveis, o momento, eu possa já estar com o senhor pessoalmente na ocasião de falarmos com o grande, pequeno mestre Francisco de Assis. Sim, uma vez os mestres orientais, os mestres ancestrais, né? Eu perguntei a eles assim, mas desses seres que são ocidentais, por exemplo, Francisco e outros ocidentais, que vêm para passar a mensagem através de mim para as pessoas. Porque, por exemplo, não só os mestres ancestrais do tal que fazem isso. Perguntei por que só eles não fariam, né? E por que precisa desses outros, por exemplo? Aí nisso, nessa oportunidade, apareceu, quem estava me respondendo, aí apareceu o Ramatiz, junto com o grupo que estava dialogando comigo. Aí um dos mestres orientais, não sendo o Ramatiz, eu só estava ali como fazendo parte daquele momento, né? Ele me disse assim que os ocidentais, esses seres são conhecidos e eles conseguem, por serem conhecidos, as pessoas, eles tocam o coração das pessoas. Então, por isso que é necessário, por eu estar no Brasil, que esses seres venham falar e escrever atrás de mim. Mas se eu quando voltar para a China e tudo, para viver, aí naturalmente eles não falariam mais, mas somente aqueles que as pessoas de lá conhecem, né? Então, porque eles conseguem que as pessoas se abram mais para eles, por isso que foi necessário e organizado que eles pudessem vir e falar através de mim. Sim, alguns amigos se emocionaram, me apresentaram os seus votos de esperança para que esse diálogo realmente aconteça e aconteça da melhor forma. Se emocionaram porque eles acreditam na seriedade do meu trabalho. Depois de ouvirem também aí o mestre monge, também perceberam que não havia de qualquer forma, qualquer interesse da sua parte, nem emocional, nem financeiro, nem psicológico. E se emocionaram bastante, disseram no que pudermos ajudar, ajudaremos, e queremos ouvir as palavras do mestre, e antes mesmo que o diálogo aconteça, já estão muito tocados e muito gratos. Sim. Uhum. Então eu fico agradecido a Deus por estar sendo esse instrumento, agradeço ao Senhor também por estar proporcionando esta possibilidade ao mestre e o monge Tian Xin Shan, e que
sigamos aí agora sempre firmes e fortes nesta mesma determinação para que possamos sempre continuar cultivando a alegria de ser úteis. O sentido da vida é ser útil ao outro. Graças a Deus, monge, graças a Deus. Então tá certo. O senhor tem mais alguma coisa que o senhor quer dizer a respeito do encontro que o senhor teve com o mestre em desdobramento? Ah, sim. Algumas coisas disso, se eu puder assim, passar para as pessoas, eu vou passar. Muita coisa foi muito para mim, né? Claro, claro, claro. Então, o que eu puder passar, eu vou passar para o papel. E sobre a minha estadia no templo do Francisco de Assis, né, assim, dedicada a ele, lá no mundo espiritual, eu vou organizar isso digitado para mim te enviar. Tá certo. Ou seja, o senhor foi levado em desdobramento para uma colônia que é dedicada, uma colônia não, um espaço dentro de uma colônia espiritual onde é dedicado ao Francisco de Assis, que ele vai, e no momento que o senhor foi visitar, ele lá esteve e deu um ensinamento. Exatamente, Tá vou descrever sobre isso. Quando eu conheci um padre cristão, né, um sacerdote cristão, um padre cristão, mas assim, o corpo dele já estava bem mais velho, eu não sei que idade talvez o corpo teria, assim, 70 anos, 80, não sei, assim, bem, ele estava até meio fraquinho, né, fisicamente. Ele recebia, e os padres perseguiram durante muito tempo, né, ele recebia um mestre espiritual que chama Frei Fabiano de Cristo. Ele recebia esse aí. Ele fazia o que eles chamam lá de missa, né? É um ritual lá do cristão, né? Aí depois ele tirava aqueles paramentos lá na igreja dele, aí ele ficava quieto, aí o servinho tomava ele, aí você começava a tratar, curar pessoas, a falar coisas, às vezes era doce, às vezes mais firme, mas esse ser, né, esse Frei Fabiano de Cristo, né, acolhia muita gente. E aí esse padre, né, ele falou assim que depois que, com os anos, que ele ficou muitos anos fazendo isso, ele falou que muitos padres estavam recebendo essa classe de ser espiritual, né, mas aí eles ficavam reprimindo isso porque eles eram muito perseguidos, né, pelos outros padres que não permitiam esse tipo de expressão. Depois assim, o tempo de vida dele terminou, ele acabou indo embora, né? Mas assim, acabou que talvez por ele ser uma pessoa aberta e não ficar se escondendo, ele seria um ponto assim para abrir esse meio dessa ordem, né? Para considerar e adotar assim as manifestações, né? Como naturais e que possam beneficiar as pessoas, né? Claro. Eu não sei se deu tempo de acontecer alguma coisa, né, nesse sentido, porque eu não tenho muita convivência com os clérigos cristãos, né? A gente tem harmonia, né, tudo, mas com eles e tudo, mas não tem uma convivência no meio. Mas eu tinha esse fato. E quando no mundo espiritual o Fabiano foi até uma creche para pegar as crianças que estavam lá para trazer, para fazer vínculos para reencarnação física, lá no mundo espiritual tem eu chamo de creche, né, que é uma grande construção onde tem lá seria bebês, pessoas em forma de bebê, que foram reduzidas, né, fisicamente assim, a bebê. Aí ele é uma das pessoas que trazem para a Terra aqueles que são preparados, né, passaram pelo processo lá, e vinculando nas mães que estão aqui. Aí ele chegou lá para eu vim buscar os nenéns aqui. Aí só que ele tinha a aparência que ele tinha na Terra, aquela veste, aquela roupa, então assim, fica muito do mesmo jeito, né? Embora fosse mais jovem, assim, bem mais bonito, né? A aparência dele. Claro. Aí o pessoal
chama ele pelo mesmo nome, falando, vamos lá, vamos chamar de Frei também. Irmão Frei, vamos ali tal, nessa aula tem já as crianças que você poderá levar para retornar à vida física. E ele foi com os assistentes dele, indo lá, foi recolher essas crianças para levar para a área onde seria trazido para cá, né, para a vida física. Então, assim, porque as pessoas podem pensar que ele não deveria usar aquelas roupas e ter aquele formato, ou o mesmo nome, né? Mas, assim, é algo que significou muito para ele, aquela existência na Terra, né? Então, ele manteve aquela aparência, né? Embora ele estivesse muito transcendido, né? E ele, na verdade, ele vinha de mundos muito elevados para aquele ali, né? Para pegar as crianças e trazer, fazer trabalhos naquele mundo e retornar à dimensão onde ele vivia, né? Também. Então tem esses fenômenos aí que acontecem. Meu Deus do céu. E tanta coisa linda e meritória acontecendo que nos capacitariam pela disposição que nos propõe a melhorarmos-nos diariamente, né? E ainda assim nos ocupamos com o superficial, não é mesmo? O coração assim está muito sofisticado, né? O coração do ser humano precisa praticar a simplicidade. É uma corrida à cata da próxima sensação que se pode viver. Né? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Mas graças a Deus com esses diálogos já estamos todos começando a acordar para o que é realmente, vamos dizer, nobre, importante e saudável a longo prazo. Assim, com paciência, né? Dedicação, a gente consegue praticar a simplicidade e progredir. Graças a Deus, então, meu monge querido. Olha, próxima parada é Pai Jacob do Oriente. Ah, certo. Certo? Aí eu vou me preparar para... Nossa, e ele vem como preto velho, né? Assim, essas palavras preto velho, eu não entendo que seria mais ou menos isso. É o que o senhor chamou de africano, como chama? Né? Mas, assim, é viver, assim, dessa maneira que você fala. Sim, sim, deve vir dessa maneira, sim. Temos muito carinho àqueles que compreendem a proposta da Umbanda, o carinho e o trabalho e a dignidade. Eu tenho uma imagem dele que um médium desenhou, eu posso te enviar também. Sim, me envia e daí assim que tivermos a oportunidade de lançarmos esse vídeo, vamos também colocar, que é uma pintura mediúnica que o senhor fala, né? Sim, exatamente. Mas para mim o senhor já pode mandar hoje, viu? Porque a parte boa de estar assim, graças a Deus, responsável por esse trabalho, que a gente consegue ver essas imagens antes que o público geral. Eu vou procurar enviar. Tá certo, então. Mas além disso, a outra parte boa é que aí podemos, como eu disse antes, cultivar a alegria de ser útil, graças a Deus. Então, monge, até breve, muito obrigado. Que Deus abençoe aí a sua vida, a sua caminhada, a sua estrada. E também quero dizer que eu puder ser útil e com a minha própria amizade, com aquilo que é meu, com o meu tempo, o Senhor não hesite em me chamar e o que eu puder fazer também eu vou fazer, viu? Muito obrigado. Obrigado a você. Até breve. Até breve.